Começa agora o Correspondente Médico, hora da gente falar sobre saúde. Lembrando que você pode e sempre deve participar usando a hashtag Correspondente Médico. Manda para cá sua dúvida, o seu comentário, mas antes de tudo, bom dia, doutor. Bem-vindo. Bom dia, Roberta, tudo bem? Tudo bem? Vamos juntos então? Vamos trabalhar. Quinta-feira, quase sexta, mas ainda não. Vamos entrar no primeiro assunto, porque é um estudo da Escola de Medicina de Harvard que mostra que pessoas que fizeram festas de aniversário na pandemia, a gente sabe, tem mais chance de contrair a Covid-19, mas colocou isso em números. A pesquisa foi feita com quase 3 milhões de casas nos Estados Unidos e aí mostrou que a probabilidade de contágio cresce 30% em relação aos lugares que não tiveram festas, pessoas que se preservaram mais. Doutor, a gente ainda precisa explicar por que esse contágio é tão grande em situações como a gente tem em festas de aniversário? Roberta, quando a gente fala de participar de festas de aniversário, chega a ser até uma coisa que conflita, né? Porque é um momento tão feliz que a gente está celebrando uma coisa que é tão importante, que é mais um ano de vida, mas entendendo que isso significa um epifenômeno. O que eu quero dizer com isso? Pessoas que ficaram de uma forma mais liberal em termos de comportamento, de se juntar mais, de estar mais próximas, no momento em que a orientação era justamente a contrário, já demonstravam que tinham esse comportamento não só naquele momento, naquele quesito da festa, mas provavelmente no decorrer da vida. Isso faz com que esses pontos de intersecção, como, por exemplo, está todo mundo junto, aglomerado no mesmo lugar, represente um risco a mais para a transmissão do próprio coronavírus, que a gente sabe como acontece, né? Através de gotículas que são eliminadas pela própria respiração, fala ou conversa das pessoas. Aqui a gente não está nem comentando a questão de assoprar a velhinha, né? Sim. Deixa para lá isso aí. Que aí complica mais. Sim, mas acaba representando o seguinte, se você parar para pensar em termos de comportamento humano e neurociência, as pessoas que tiveram uma maior liberalidade com isso, obviamente, isso refletia na vida também, impactando, você viu, em 30%. Sim, agora tem uma outra pesquisa, doutor, essa coordenada pela Fiocruz de Pernambuco, que analisou 43 países. E olha, os resultados mostraram que países como Noruega, Islândia e Nova Zelândia, que adotaram medidas sanitárias, tiveram maior previsibilidade à letalidade da Covid. Já países mais avessos a essas medidas, então África do Sul, Peru e Índia, tiveram menor previsibilidade e as mortes saíram do controle em determinado momento. Nessa lista de 43 países, o Brasil aparece na 16ª posição. Doutor, mostra pra gente, então, mais uma vez, quais são as principais medidas de distanciamento, relembra, que precisam ser adotadas. A gente tem até uma arte aqui para ilustrar também. Sim, aqui a gente tem 4 das mais importantes e principais. A questão do distanciamento social, aqui se fala em 2 metros, que seria o que você tem de distância razoável para que, como eu disse anteriormente, as gotículas ficassem mais em dispersão e você diminuísse a eficiência do vírus no sentido da sua transmissão. Não aglomerar, então isso aqui vale para diversos comportamentos, atitudes, como por exemplo, não adianta você ter uma manifestação com máscara com PFF2, sendo que a gente sabe que isso aqui impacta sim na transmissão do vírus. Higienizar as mãos e, sobretudo, não levá-las ao contato com a boca, com o nariz e com os olhos, e o uso de máscaras. A gente sabe que funciona como uma barreira mecânica, de modo que mesmo que a pessoa tussa, espirra ou naturalmente libere essas gotículas, elas acabam ficando naquele anteparo. Máscara, principalmente essa de uso comum, que a gente tem de tecido, que todo mundo faz a utilização diariamente, impacta mais em proteger a outra pessoa do que a você mesmo. É lógico que sempre alguma proteção você tem, mas a linha de pensamento acaba sendo empática e são essas medidas que acabam impactando, sobretudo quando a gente fala de um povo, uma nação, e se prevê complicações e mortes mais do que em outros. Vamos abrir então espaço para perguntas. Tem dúvidas? Manda para cá, manda pela hashtag Correspondente Médico no Twitter. A primeira pergunta que a gente vai mostrar é do Carlos Senato. Olha só, tive Covid-19, por que preciso tomar anticoagulante e por quanto tempo? Ele quer saber, doutor. Olha só, dependendo da manifestação clínica do coronavírus e das doenças pré-existentes, nós sabemos que existe uma maior tendência à formação de trombos, de trombose, que acaba sendo uma manifestação de complicação corriqueira do coronavírus. O anticoagulante ele ajuda a proteger essa complicação. É lógico que por quanto tempo o indivíduo vai tomar, depende de caso a caso. Se de fato houve uma manifestação clínica de trombo, por exemplo, uma trombose em membro inferior, uma trombose venosa cerebral, muitas vezes isso vai se perdurar por meses, mas é lógico que caso a caso é analisado com seu clínico e médico correspondente. E tem pacientes, então, que depois do quadro de Covid-19, o teste já ficou negativo e seguem tomando
tomando essa medicação, doutor? Sim, porque se você teve uma complicação, ela funciona de uma forma mecânica, obstruindo o fluxo sanguíneo cerebral. E você precisa de tempo para que essa recanalização aconteça e para que essa trombose ela não venha progredir. Temos mais perguntas, agora do Alexandre de Andrade. Vamos ver a pergunta do Alexandre. Sou com resfriado leve, coriza, irritação na garganta. Posso me vacinar contra a Covid-19? É uma pergunta, uma dúvida bem frequente também, né, doutor? Isso, na verdade, leva em consideração o nosso bom senso. Se você tiver algo realmente muito leve, que você percebe que não está diferente do normal, frente à realidade que a gente está vivendo, né, que é a questão da pandemia, a gente não pode dizer que teria uma contraindicação absoluta, mas é lógico, como essas doenças acabam se confundindo do ponto de vista de diagnóstico, lembrando que 85% dos casos de coronavírus são oligossintomáticos, então muitas vezes você pode até confundir, a orientação é também avaliar caso a caso. Coisinha muito leve, lógico, você vai ser vacinado. Percebeu que fugiu do normal? É importante, então, você conversar com o seu médico e tomar decisão em conjunto. Orientação médica, sempre. Agora vamos para o próximo assunto. A atriz Mabel Calzolari morreu nesta semana aos 21 anos, vítima de uma doença rara chamada me ajuda aí, doutor. Aracnoidite. Torácica. Ela recebeu o diagnóstico em 2019, se tratava desde então, mas acabou não resistindo e deixou um filho de quase 2 anos. Doutor, qual que é essa doença e os principais sintomas, para a gente conhecer também? Para envolver o sistema nervoso central, e a gente tem isso tanto no crânio como na coluna vertebral, né, falando do encéfalo e da medula, nós temos as meninges, dura mater, aracnoide e pia mater. Aracnoide, o próprio nome já diz, ela parece uma teia, são teias de aranhas que, como se fossem pequenas aderências que dão sustentação para o próprio sistema nervoso central. Se esse tecido, se essa membrana, ela inflama, nós temos então uma aracnoidite, o que pode impactar, na verdade, em acometimento do tecido nervoso central, no caso a medula na região torácica, impactando na perfusão sanguínea e, portanto, levando à isquemia e sofrimento desse órgão. Inflamação da membrana, então, como eu muito bem disse, da aracnoide e aracnoidite. Pode atingir o cérebro, a medula espinhal e raízes de nervos, dependendo de que ponto a gente tem esse acometimento no sistema nervoso. Existem inúmeras causas que podem provocar isso, desde doenças inflamatórias conhecidas, doenças infecciosas e também outras causas que nós chamamos de idiopática, quando não detectamos qual que é o ponto de origem. Sim. Agora, a atriz, ela acabou fazendo um processo quando deu à luz a um filho. É um tipo de anestesia que pode ter ligação com a doença, doutor? Pode. Na verdade, assim, o que acontece? Quando você invade o sistema nervoso central e, por exemplo, você faz uma raquianestesia ou então faz uma neurocirurgia e você invade, você pode provocar inflamação, e a gente chama isso em medicina de iatrogênico. Lógico que você não quer produzir isso, mas o método induz. E se a pessoa tem uma fragilidade a mais, isso não é uma coisa muito comum, mas tem uma fragilidade a mais, o corpo dela pode responder de uma forma adversa. Então, uma inflamação, uma infecção, por exemplo, vou falar aqui alguns nomes, neurocisticercose ou mesmo uma meningite bacteriana, pode provocar essas aderências e isso pode trazer muito sofrimento e até mesmo complicações graves, como no caso da atriz. E qual que é o tratamento, doutor? O tratamento ele envolve medicamentos clínicos para reduzir o processo inflamatório e algumas vezes até mesmo abordagem cirúrgica para remoção de aderências, o que permite que o fluxo sanguíneo chegue de uma forma adequada para o sistema nervoso central. Tá. Vamos agora então para o próximo assunto, porque olha, esse assunto ganhou as redes sociais durante a semana. Tem também sido discussão entre várias gerações nos últimos dias. Eu confesso que eu demorei um pouquinho para entender o que significa essa expressão, cringe. Você já ouviu falar? Já viu na internet o pessoal comentando? Se você não ouviu falar, é bom já se informar, porque tá todo mundo comentando. Tem gente, inclusive, se sentindo um pouquinho mais velha, porque não faz ideia do que significa, não se encaixou ali. A verdade é o seguinte, essa palavra, cringe, saiu da boca e nas redes sociais dos jovens da geração Z. Estão nascidos ali na metade dos anos 90, anos 2000, para descrever os chamados millennials, que são os nascidos entre os anos 80 e o início dos anos 90, que é o meu caso. O termo, se a gente pegar a tradução literal, né, o termo em inglês, significa constrangedor, embaraçoso, vergonha alheia, é a melhor tradução. São atitudes, então, consideradas um mico, talvez, de uma pessoa cringe, como, por exemplo, coisas que a minha geração
adora café, falar do tempo, falar de boletos, usar expressão, colocar muitas hashtags nas fotos das redes sociais. Isso já está sendo considerado um mico, uma vergonha, doutor. Eu não entendi muito bem, mas enfim. Como é que a medicina explica essa necessidade de se criar novos termos para classificar as pessoas? Tem alguma função no cérebro que coordena isso, doutor? Você já tinha ouvido falar da expressão? Olha só, não, eu acho que porque eu sou uma geração ainda anterior à sua. Eu estou rindo aqui, mas isso é uma coisa muito comum que acontece principalmente em animais gregários, como o nosso caso. De cada transição de geração, é natural que a geração mais atual ou mais nova, ela tente de alguma forma sustentar e fazer valer a sua palavra, né? Tem alguma coisa como autoafirmação, de alguma forma criticando, ridicularizando ou tentando diminuir a geração anterior. Sempre que a gente adquire um hábito, e isso é comum para cada geração, nós temos estruturas cerebrais profundas, como por exemplo os gânglios da base, que entram em ação. Então a gente muito falou aqui nessa época do hábito de colocar máscara, de lavar a mão, do distanciamento, etc. Talvez pessoas lá na frente que não passaram pelo problema da pandemia, quando lembrar do jeito que a gente se comportava hoje, falem a mesma coisa também, sem entender a gravidade do momento que a gente está passando. Então, essa nova geração, de alguma forma inteligente, talvez jocosa, ou talvez para tentar realmente se impor, cria esse mecanismo e acaba ridicularizando, entre aspas, a próxima geração. Mas isso é um mecanismo normal, não é que, na verdade, essa geração tem algum problema ou alguma raiva implícita dentro do seu cérebro. Até porque usar emoji, hashtags, tudo que está sendo criticado é tão legal, também não entendi muito bem essa zoeira, não. Mas, doutor, por que quando surge um termo novo, ele também gera choque, muitas vezes, entre as gerações? Porque a gente percebe que tem uma mudança de paradigma, né? Primeiro, o ser humano, e quando a gente fala aqui de ser humano, eu estou falando do cérebro e principalmente do comportamento relacionado à espécie, ele está pronto com cerca de 21 anos de idade. Então, como você comentou, algumas coisas interessantes aí. Tomar café, que é uma coisa particularmente que eu gosto, que significa você acordar cedo, uma associação com o trabalho, com a responsabilidade e coisas assim, porque não é uma bebida de diversão, é uma bebida muito mais de interação. Ou, por exemplo, falar de boleto, quem paga é quem tem responsabilidade, não é verdade? Então você percebe que existe um conflito. Então é natural que isso aconteça, porque você tem processo de desenvolvimento cerebral acontecendo em situações diferentes. Depois de 21 anos, a parte mais anterior do cérebro está mielinizada. O que eu quero dizer com isso? Os neurônios já estão encapados e o comportamento acaba sendo mais maduro e responsável, entendendo toda a relação que a gente tem entre a nossa expressão de liberdade e a necessidade de honrar os nossos compromissos para que a vida seja sustentável. Se não precisasse pagar boleto também seria melhor ainda, né? Mas precisa. Agora a gente vai para o melhor momento desse quadro, mostrar algumas fotos de vocês que aceitaram o desafio e estão postando as fotos das redes sociais, vacinando com as hashtags Aquitinha, em referência a tomar a vacina que tinha no posto. Chegou lá, tinha vacina contra a Covid-19, tomei e mandou a foto aqui. Olha só, o Alexandre Marinho, de Guaratuba, no Paraná. Ele diz aqui, chegou a minha vez. Vamos dar-lhe para não tomar-lhe. Hashtag Aquitinha, hashtag correspondente médico. Valeu, Alexandre, pelo seu registro e tomando a vacina. Ana Paula, de Manaus, também mandou uma foto para cá dizendo só felicidade. Olha só, hashtag Aquitinha. Foi lá, tomou vacina no braço, Aquitinha no posto. Importante é se imunizar contra a Covid-19. Quer participar desse nosso desafio? A sua foto também pode aparecer aqui no telão da CNN Brasil. Quando você for tomar vacina, tira foto, pode ser uma selfie, pode ser um vídeo. E aí posta nas redes sociais com a hashtag Aquitinha e correspondente médico. A gente, claro, vai mostrar esse momento tão importante aqui no nosso quadro também. Doutor, obrigada por mais essa participação. Até amanhã. Obrigado, Roberto, e pessoal, até breve. Esse foi mais um Correspondente Médico.